E se um processo judicial não precisasse ser um campo de batalha? Se em vez de uma guerra, ele fosse mais parecido com uma oficina? Pois é, essa é a ideia que está por trás de uma das maiores revoluções do nosso direito processual. Vamos entender juntos como essa mudança de mentalidade está na prática construindo um caminho bem diferente para uma justiça mais eficiente e, claro, mais justa. Olha só, essa comparação, ela diz tudo. O jeito antigo via o processo como um duelo, sabe? Cheio de regras super rígidas, onde cada um só queria vencer, não importava como. Já a nova visão, ela propõe algo totalmente diferente, uma oficina. Um lugar onde o juiz e as partes, em vez de se enfrentarem, trabalham juntos. A ideia é dialogar, dividir as responsabilidades para construir uma solução que seja realmente justa e eficaz. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo bem essa troca do campo de batalha pela oficina. Depois vamos mergulhar no que é o modelo e o princípio que sustentam essa ideia. Na sequência, a gente vê como isso se aplica aos deveres do juiz, qual o objetivo final disso tudo, e para fechar com chave de ouro, uma consequência muito prática que proíbe as tais decisões surpresa. Então, vamos lá, por onde tudo isso começou. Essa transformação não é só uma ideia bonita, não. Ela está escrita na lei, mudando oficialmente as regras do jogo para todo mundo que participa de um processo. E o coração de tudo isso está aqui, no artigo 6º do Código de Processo Civil. Presta atenção, ele não sugere, ele exige que todos cooperem. E o objetivo é muito claro, chegar a uma decisão sobre a questão principal, o mérito, de forma justa, efetiva e sem enrolação. Isso, na prática, vira completamente a mesa do modelo antigo. Ok, a lei manda cooperar, mas como é que a gente organiza isso? Para entender a estrutura por trás dessa cooperação, a gente precisa conhecer o que os estudiosos chamam de modelo colaborativo. Pensa no modelo cooperativo como se fosse a planta baixa de uma casa. Ele desenha o processo não como uma briga, mas como uma comunidade de trabalho. Essa expressão vem do direito europeu e a ideia é exatamente essa. Juiz e partes se tornam parceiros na construção da decisão. É um trabalho em equipe, de verdade. E o que sustenta esse modelo? Basicamente, são 3 pilares. O primeiro é uma mudança na forma como a gente vê o Estado. Ele deixa de ser um oponente e vira um parceiro para garantir direitos. O segundo é entender o direito não é matemática, é argumentação, é interpretação. E o terceiro, que é fundamental, é um compromisso ético de todo mundo, inclusive do juiz, com a verdade e a boa-fé. Certo. Se o modelo é a planta da construção, a gente precisa de um motor para fazer essa obra acontecer, né? E esse motor é o que a gente chama de princípio da colaboração. Para ficar bem simples, se o modelo é o projeto, o princípio da colaboração é a ordem para começar a construir. É a regra do jogo que bota todo mundo para agir de forma cooperativa, tirando o modelo do papel e trazendo ele para a vida real, para o dia a dia do fórum. Agora, um ponto super importante para não ter confusão. A lei não é ingênua, tá? Ninguém está esperando que o autor e o réu, que têm interesses opostos, virem melhores amigos e colaborem um com o outro. Isso seria real. A cooperação que a lei exige é de cada uma das partes com o juiz. O objetivo é criar um canal de trabalho produtivo com o tribunal para resolver o problema. Legal. Mas tudo isso ainda pode parecer um pouco teórico, certo? Como é que essa tal colaboração se manifesta de verdade no dia a dia do tribunal? A resposta está nos 4 deveres que agora são impostos ao juiz. São eles: esclarecimento, diálogo, prevenção e auxílio. Juntos, esses 4 deveres formam, digamos, a caixa de ferramentas do juiz colaborador. Eles transformam toda aquela filosofia em ações concretas. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro é o dever de esclarecimento. Significa que, se um pedido está meio confuso ou um argumento não ficou muito claro, o juiz não pode simplesmente ignorar ou indeferir de cara. Ele tem o dever de pedir para a parte explicar melhor para garantir que a comunicação ali seja a melhor possível. Depois vem o dever de diálogo. Basicamente, o juiz precisa ouvir as partes sobre tudo o que acontece no processo. Ele tem que permitir que elas participem e influenciem a construção da decisão. Acabou aquela figura do juiz que decide tudo sozinho, sabe? A decisão agora é construída a várias mãos. O dever de prevenção também é importantíssimo. Ele obriga o juiz a dar um toque para as partes sobre erros de procedimento que podem ser corrigidos. A ideia aqui é nobre: evitar que um processo inteiro seja jogado fora por um detalhe técnico que poderia ser consertado facilmente. E por último, o dever de auxílio. Aqui, o juiz assume uma postura bem ativa para ajudar as partes a fazer valer seus direitos.
O exemplo clássico é o juiz ajudar quem ganhou a causa a encontrar bens da outra parte para garantir que a dívida seja paga, por exemplo. Então, todos esses modelos, princípios e deveres que a gente viu, todos eles apontam para a mesma direção, para um objetivo maior. E esse objetivo se chama primazia do julgamento de mérito. Traduzindo para um bom português, quer dizer que a justiça tem que se preocupar em resolver o problema real, a briga de fundo, em vez de deixar o processo morrer no meio do caminho por causa de um erro de formulário que poderia ser corrigido. Pensa assim, a estrada principal de um processo tem que levar a uma decisão sobre o mérito. Esse é o destino normal. Um desvio que acaba com o caso por um erro técnico é uma anomalia, um acidente de percurso. E todo esse esforço de colaboração serve justamente para manter o processo na rota certa. E agora a gente vai ver uma das consequências mais diretas e impactantes de toda essa estrutura, a proibição da famosa decisão surpresa. Imagina só essa situação. As partes passaram o processo inteiro discutindo os pontos A e B. Aí, na hora da sentença, o juiz decide com base no argumento C, um argumento que ninguém nunca tinha falado antes. E aí, o que acontece? Pois é, isso é a tal da decisão surpresa, e ela é terminantemente proibida pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. Por quê? Justamente porque ela atropela o dever de diálogo e toda a lógica da colaboração. Se o juiz pensa num argumento novo, ele é obrigado a abrir para as partes discutirem esse ponto antes. Se ele não fizer isso, a consequência é pesada. A decisão é considerada nula. E essa frase do Superior Tribunal de Justiça resume tudo de forma brilhante. O sistema de agora exige um procedimento que é, por natureza, interacional, dialético e dialógico. Não tem mais espaço para monólogo de juiz. O processo por força de lei agora é um diálogo contínuo. A lição que fica aqui é poderosa quando a gente transforma adversários em colaboradores focados em resolver um problema. O resultado é muito melhor. E a pergunta que fica no ar é: se isso funciona num ambiente tão tenso de um tribunal, onde mais a gente poderia aplicar esse princípio? Nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, na política? Onde mais a cooperação poderia ser a chave?